Olá, meus caros, namastê, minhas saudações, sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso encontro que inicia hoje, falando sobre as artes visuais da Índia. Para quem não me conhece, eu acho que, não sei, quem depois for assistir, talvez, e não me conheça, meu nome é Robson. Eu escrevi um livro sobre a Índia chamado Índia Incrível, e um dos capítulos é sobre a arte, e a gente vai procurar falar mais sobre esse assunto aqui nesses encontros. Ok, obrigado. Além do livro, tá? Quem quiser mais informação, pode acessar o site www.indiaincrível.com. Com isso, você vai ter bastante informação, ilustração lá também, e os capítulos todos resumidos, lá os temas são todos resumidos lá. Então, é um bom complemento do livro. E tem também o canal do YouTube com as aulas. Minhas aulas, ultimamente, estão sendo gravadas e estão lá disponíveis, tá bom? Para quem quiser acessar. Esse nosso encontro ele vai ocorrer às terças-feiras. Então, meu plano é por 4 terças-feiras, então eu tenho assim uma programação aí a cumprir, né? Vamos tentar abordar todos os temas apresentados aí no que eu preparei para vocês por 4 semanas, sempre nesse mesmo horário e sempre nesse esquema. Eu mando para vocês o link antes da aula lá nos grupos, certo? Caso haja alguma interrupção durante o encontro, que às vezes acontece, por favor, tenham um pouco de paciência, façam aí a sua conexão. Isso acontece comigo mesmo, né? Então, quando eu sou anfitrião, isso pode acontecer, e aí tenha um pouquinho de paciência. Mas já tive experiência da minha conexão cair e a do grupo não. Não sei como, mas isso acontece também. Bom, esses encontros, eles são abertos para todos, então, quem quiser convidar seus amigos, pode convidar. E eu peço a gentileza que vocês mantenham os microfones desligados, né? Senão eu tenho que fazer isso, tá? Bom, então é isso. Eu vou compartilhar com vocês o slide que vai me nortear aqui na apresentação. Mas eu gostaria de falar, né, assim, brevemente, enquanto não compartilho aí o slide, só um esclarecimento, né? Assim, eu não sou formado em artes, não sou um especialista em artes, né? Então estou aqui me atrevendo a falar sobre artes, né? Assim, e pode ser que na audiência tenha gente que saiba muito mais do que eu, seja muito mais especializado em arte do que eu. Então eu quero esclarecer que a minha proposta não é fazer uma análise artística, estética das obras que eu vou apresentar, tá bom? A minha ideia principal é extrair ensinamentos dessas obras de arte. Então, eu vou mostrar obras de artes que têm muitas lições a nos ensinar, que é o que eu faço quando eu levo grupos na Índia, né? Então a gente vê muitas coisas na Índia e ao ver aquilo a gente pode aprender muita coisa, né? Vendo aquelas obras a gente pode tirar muitas lições da história, da geografia, da cultura e diversos aspectos. Então essa é a minha proposta. Eu vou deixar o deleite estético, a apreciação, assim, a fruição artística para vocês, né? Vocês podem, né, se deleitar com as imagens aí, mas aí eu deixo para vocês, ou então futuramente eu tenho um amigo que visitei agora em Florianópolis, ele sim é curador de artes, trabalha com arte, faz exposições em museu, e ele está preparando também um curso de artes, mas aí no enfoque dele, né? Assim, com todo o enfoque dele, com toda a cultura dele de artes, tá bom? Então pode ser complementar aí depois. Então, feito esse esclarecimento, tá bom? Agora eu vou
fazer a apresentação. Então, vamos compartilhar aí o slide com vocês. Então, estou aqui só fazendo um ajuste. Eu nem vou tentar abrir muito isso aqui, porque toda vez que eu tento abrir, nunca funciona. Então, eu vou deixar assim mesmo. Vocês estão assistindo? Vocês estão vendo o slide, Luciana? Sim, tá bom? Está vendo? Sim. Tá ótimo. Artes visuais da Índia, né? E vamos ver se a tela muda também, tá bom? Eu vou passar para a próxima tela aí, vamos ver se ela está mudando. Mudou para vocês? Mudou, Sim. mudou. Ok. Então tá bom. Arte e cultura. Ok, então tá mudando para vocês, isso é que importa. Então, o nome da apresentação são As Artes Visuais da Índia, uma viagem pelo país através de suas obras-primas, né? Então, eu fiz assim uma seleção mesmo, assim, bem meticulosa das obras-primas desse país, desse povo, que eu vou compartilhar com vocês. Então, em primeiro lugar, vamos fazer assim uma análise das características principais das artes visuais, né? Então, obviamente, as artes visuais são aquelas que nós podemos apreciar com a nossa visão, mas, obviamente, eu não vou poder falar sobre todas elas, né? São muitas formas de artes visuais. Eu vou falar especialmente sobre arquitetura, escultura. Eu vou mostrar para vocês, especialmente arquitetura, escultura e pintura. Tá? Não vou falar, por exemplo, sobre fotografia, arte urbana, cinema, tudo é arte visual, mas eu vou me focar especialmente na arquitetura, escultura e pintura clássicas, especialmente a arte clássica da Índia. Porque não vou falar tanto da arte contemporânea, porque a arte contemporânea ela tem uma similaridade no mundo inteiro. Então, eu vou só compartilhar do final algumas amostras aí da arte contemporânea que pode ser de algum interesse para as pessoas, assim, que é diferente do que a gente está acostumado com artes contemporâneas no Ocidente. Bom, então, a primeira característica das artes visuais, das artes em geral, é o fato de elas estarem todas interconectadas, né? Para isso, eu contei até uma historinha no livro de um rei que queria aprender a arte da pintura. Ele queria pintar. E aí ele procurou um mestre de pintura e o mestre de pintura falou para ele que, antes de pintar, ele precisaria aprender a arte da escultura. Aí ele vai buscar um mestre de escultura e aí o mestre o aceita e tudo. Ele fala, porém, antes de aprender essa arte da escultura, você precisa aprender a arte da dança. Aí o rei, tá bom, então foi buscar um mestre de danças. Aí chegou lá, fez a proposta dele, dizendo que ele queria aprender. Não, o mestre aceitou com prazer, tenho o prazer de aceitar você, o rei, como meu aluno, etc. Porém, antes de você aprender a arte da dança, você precisa aprender a arte da música. E essa é uma historinha que está lá nos Puranas, e ela nos revela essa característica da interconectividade de todas as artes. Isso a gente vai poder ver aqui. Então, na escultura, a gente vai ver personagens que estão realmente em poses de dança, ou então aquilo está relacionado com a música, ou com a pintura, e a pintura que está retratando também movimentos de dança. Então, as artes estão todas muito interconectadas. Existe uma obra em sânscrito que vai tratar desse assunto, né? A produção de arte, um livro sobre artes. E
nesse livro, é um livro muito elaborado sobre o conceito de arte, desenvolvimento de arte. Então, aí, com isso, a gente vê que a Índia tinha um desenvolvimento da mais alta categoria sobre arte. E um dos fundamentos da arte é o conceito de raças. Raças. Raças significa gosto, sabor, ou, no caso específico das artes, ele significa as emoções. Então, esse tratado sobre artes, ele delineia 9 tipos de emoções que o artista expressa nas suas obras, como amor, humor, medo, terror, diversos tipos de emoções. Então, eles delinearam 9, e isso é muito preciso, assim, tem que ter uma apresentação muito bem fundamentada nessa obra para que aquilo seja aceito como uma obra clássica. Então, eles dizem que raças, porque raça significa sabor, eles dizem que a obra de arte é como um banquete para o deleite dos sentidos. Né? Então, é bem bonito e muito profundo e muito desenvolvido, não é uma arte de forma nenhuma primitiva. A arte é sempre um reflexo do divino. Só existe arte no homem, né? Pelo conceito dessa obra, só existe arte no homem porque existe arte em Deus. Então, o homem ele é sempre um reflexo da arte divina. Outra característica muito importante é que não há uma dicotomia entre matéria e espírito, como a gente tem na tradição judaico-cristã. Então, você tem a arte sacra e a arte profana. É muito difícil você delinear até onde vai a arte sacra e a arte profana da Índia, porque elas também estão interconectadas, porque matéria e espírito, análise, são vistos como uma só criação, né? Não existem duas coisas, existe uma só coisa. Então, existe essa ligação muito forte na apresentação da matéria e do espírito, e tudo isso nós vamos ver aqui com exemplos, né? Eu estou só apresentando para vocês terem uma noção geral. Eu vou falar muito, uma característica muito preeminente da arte hindu é a apresentação do feminino, e aí nós vamos falar muito sobre isso, a beleza da mulher, como ela é retratada nas obras de arte. Tem um crítico de arte que escreveu sobre a arte indiana, que ele fala algo muito interessante, né? Ele disse assim: as estátuas das deusas gregas parecem comedidas e frias em comparação com a voluptuosidade das figuras femininas hindus. Aí nós vamos ver várias aqui, vou mostrar isso para vocês. A relação com a natureza também é sempre muito forte, até porque os hindus acreditam que todas as almas, né, todos os seres têm almas iguais, então, por isso não há tanta diferença entre seres humanos, animais e plantas, né? Eles acreditam muito nisso, que a alma transmigra por todas essas espécies. Então, isso faz com que a relação com a natureza ela seja assim de muito respeito, né? Tanto na cultura, na religião, como nas representações iconográficas também. Outro aspecto importante é o que eu chamei do artista anônimo, né? A nossa arte, especialmente a partir do Renascimento, com o antropocentrismo, né? Colocando lá o homem no centro, o artista é sempre assim um gênio famoso, né? Que assina a obra, etc, etc. Na Índia você não tem esse artista, as obras nunca são assinadas, você nunca sabe quem é o autor da obra, porque a obra sempre foi feita para a glorificação divina, nunca para a glorificação do indivíduo. Então, o indivíduo ele nunca assina a sua obra, né? Isso é algo bem interessante. Embora sejam artistas assim do mais alto nível, mas eles mesmos não se projetaram, né? Você não vê o nome deles. As obras artísticas elas sempre têm uma função didática, como no Ocidente também, né? Assim, para as pessoas que não podem às vezes
ler, né? Pessoas analfabetas, então a arte sempre serviu para ensinar, então ela tem essa função didática. E um aspecto importante também é que a arte da Índia acabou influenciando a arte de todo o Oriente, né? Então, imagens como a flor de lótus, por exemplo, e outros ícones da arte hindu acabaram se tornando ícones de todo o Oriente. Então, a Índia exerceu uma influência muito grande sobre o Oriente, todo o Oriente. E aí, como eu falei, nós vamos ver especialmente a arquitetura, a escultura e a pintura, certo? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Então, nós começamos a apresentação em ordem cronológica. Nós vamos começar lá dos primórdios da civilização hindu, que é a civilização do Vale do Indo. O rio Indo é um rio no noroeste da Índia, onde se estabeleceu, muito provavelmente, a mais antiga civilização que viveu na Índia, pelo menos que se tem registro arqueológico. E essa civilização, ela começa lá há cerca de 7.000 anos, mas o seu apogeu se dá entre 3.500 e 1.500 anos antes de Cristo. Aqui nós temos uma pequena reconstituição de uma dessas cidades muito importantes que ficavam às margens desse rio no noroeste da Índia. Há duas cidades que são muito importantes, Harappa e Mohenjo-Daro, mas havia uma série de cidades que acompanhavam toda a margem do rio Indo. E elas são as primeiras cidades planejadas do mundo, né? Eu estou falando um pouquinho da história para depois a gente poder apreciar as obras. Então, elas formaram as primeiras cidades planejadas e fortificadas do mundo. Nela havia prédios enormes, como a gente pode ver aqui, com prédios públicos, celeiros, piscinas para banhos públicos, como a gente vê até hoje na Índia, né? Assim, espécies de que eles chamam de ghats, que são grandes balneários assim onde as pessoas se banham. Com um grau de desenvolvimento urbano assim que só foi visto na civilização romana lá, né, 2.000 anos atrás. Então, nas cidades da civilização do Vale do Indo, você já tem banheiros, poços, sistema de drenagem, esgoto, lugares para deixar o lixo, o que nos leva a crer, provavelmente, que havia uma coleta desse lixo, algo inimaginável. Essa civilização foi descoberta no início do século XX e realmente eles pensavam que algo assim só tinha se desenvolvido no mundo na época da civilização romana. E as suas artes também já foram muito desenvolvidas, além de muitas outras coisas, né? Além de já haver uma economia, além de já haver, por exemplo, navegação, já haver intercâmbio cultural entre a civilização do Vale do Indo com o Egito, com a Mesopotâmia, etc., etc. As suas artes já começam a ser muito desenvolvidas, mesmo aí há 5.000 anos atrás. Então, eu vou começar mostrando uma das mais famosas obras da civilização do Vale do Indo, né, que a gente tem que considerar que foi feita há 5.000 anos atrás. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa estatueta chamada pelos descobridores, né, da civilização de Harappa como a garota dançarina. Então, que deve ter cerca aí de quase 5.000 anos. Então, em primeiro lugar, nela é uma peça encontrada na cidade de Mohenjo-Daro. Ela é uma escultura de bronze, pequenininha, tá? Cerca de 10 centímetros.
porém ela é feita num processo que foi criado na Índia, esse processo chamado processo de cera perdida. Ele foi inventado na Índia e ele existe até hoje. Grandes escultores, até hoje, utilizam esse processo. Então, o processo de cera perdida é um processo onde o escultor ele faz a sua escultura em cera e aí depois ele reveste aquilo ali numa camada rígida e aí ele põe aquilo para esquentar, né? Então ele põe aquilo para esquentar, a cera derrete, por isso que é a cera perdida, né? Porque aí a cera derrete e ela sai pelo furinho embaixo, e aí se joga o metal quente dentro daquela peça que ficou oca, né? Aí se joga ali, né, no caso, o metal bronze, e aí depois se tira esse revestimento, e aí você tem a peça lá dentro. Isso é uma invenção indiana, utilizada até hoje na metalurgia. Então, a metalurgia é uma das ciências mais desenvolvidas na Índia, como eu falei. Esse processo de cera perdida, por exemplo, é uma contribuição cultural científica da Índia, que depois foi levada adiante pelos gregos, e depois pelos árabes e pelo resto do mundo. Como eu falei, até hoje ainda se utiliza esse processo, artistas utilizam esse processo. E a gente pode fazer aqui algumas observações, né? Como eu falei, a minha proposta não é fazer uma fruição estética da obra, mas especialmente tirar lições dela. Como eu falei, esse processo de cera perdida, né? A gente saber que há tanto tempo a Índia já tinha desenvolvido isso. Outros elementos que a gente pode ver aqui é a nudez da garota dançarina, né? Ela está apresentada completamente nua, né? Então, a nudez, ela nunca foi um tabu, parece que ela nunca foi um tabu dentro da tradição clássica. Eu vou apresentar muitas peças aqui para vocês verem, e de modo geral, as mulheres são muito livremente expostas, e essa coisa da mulher toda coberta, etc., etc., acredita-se muito que isso foi influência dos invasores, né? Imposição de domínio dos invasores, pelo que a iconografia nos mostra, né? Outro detalhe aqui que a gente observa nela, que são coisas que permanecem até hoje na cultura indiana, né? Então, ela tem um cabelo preso e uma espécie de um penteado no cabelo, né? Típico ainda hoje da mulher indiana, né? De prender o cabelo e fazer, às vezes, um penteado aqui atrás, né? Na cabeça. Reparem o colar de pedras que ela está usando, né? Então, essa característica aqui de colares, pulseiras, braceletes, estão vendo aqui, ó? Quantos braceletes? Aqui tem um braço inteiro, o braço esquerdo inteirinho, cheio de braceletes, né? E alguns pulseiras e alguns braceletes também, né? Então, isso é bem interessante, é uma característica que se perpetua até hoje, né? As mulheres hindus adoram esse braço cheio de pulseiras, até hoje, e também joias. E nós vamos ver que já na civilização de Harappa havia muitas joias. Eu vou mostrar um pouco dessas joias para vocês também. Bom, vendo essa peça aqui, eu me lembrei das peças do Auguste Rodin, né? Eu acho que não ficaria devendo em nada para ele agora, né? As peças dele são muito parecidas, inclusive tem uma dele que se chama Mulher Nua. Eu acho que não ficaria perdendo para nada. Então, isso aqui é
é uma obra de 5.000 anos, mas que passaria tranquilamente por uma obra contemporânea, né? Eu fiquei observando isso nessa estatueta da garota dançarina, muito famosa, é a mais antiga obra encontrada na Índia. Tá? Esqueci de esclarecer também, eu vou fazer a apresentação para vocês, né? Porque eu tenho aí um programa para apresentar. Depois, se vocês tiverem perguntas, vocês vão escrevendo aí no chat e a gente conversa depois, tá certo? Outra peça muito famosa da civilização do Indo é essa aqui que se chama O Sacerdote. Uma peça em calcário, de mais ou menos 18 centímetros. Sobre as peças da civilização do Indo, né, se questiona muito os fundamentos da religião hindu, né? Como seria a religião hindu? Então, lá na civilização do Harappa, através dessas obras que foram encontradas lá, muita coisa pode ser dita, né? Primeiro que a presença de um sacerdote vestido de forma muito parecida com o que se veste até hoje, né? Com mantos que enrolam o corpo com peças de tecido não costurado, são assim apenas mantos que se enrolam em torno do corpo. Ele tem uma aparência, segundo os estudiosos, com figuras de pedra também encontradas na Mesopotâmia. E isso é comprovado, né, que havia um intercâmbio cultural muito grande entre a civilização de Harappa e a Mesopotâmia, porque há moedas tanto num lugar quanto no outro, e objetos, tanto num lugar quanto no outro, que indicam que havia esse intercâmbio. Então, ele tem uma semelhança com figuras de pedra lá da Mesopotâmia, né? Isso indicando que já havia intercâmbio cultural e comercial entre essas duas civilizações. E aí você vê também outro aspecto da indumentária muito revelador, é que o manto dele parece já ser um manto bordado, o que é uma forte característica da Índia. Você vê que a Índia, como eu sempre falo, é a civilização antiga, a civilização mais antiga do mundo preservada até hoje. E aí você vê traços disso até hoje. Então, por exemplo, né, eu já citei lá as joias, os adereços das mulheres que se perpetuam até hoje, né, a presença de sacerdotes, né, vestido de forma muito parecida com o que se veste hoje. E aqui a gente vê um tecido já elaborado há 5.000 anos atrás, o que realmente é uma característica que se perpetua até hoje na Índia. Até hoje na Índia, os indianos estão entre os primeiros maiores produtores de tecidos do mundo. Tem, inclusive, um Ministério dos Tecidos, só para os tecidos. De tão vasta e requintada é a produção de tecidos na Índia. Né? E isso aqui, né, uma peça de 5.000 anos, a gente já vê um tecido com requinte, né? Que aqui a gente tem que imaginar 5.000 anos, a gente está imaginando um homem quase vestido de pele de animal, né? Quase assim, saindo das cavernas. Mas na Índia você já tem tecidos elaborados. E ele tem também uns outros adereços aqui, né? Ele tem um adereço no braço e na cabeça, né? Grande parte do que significa isso ainda não foi decifrado, porque a escrita da civilização do Vale do Indo não foi decifrada. Então, a gente não sabe muito do que isso significa. Mas a gente pode apreciar e os estudiosos concluem, né? Fazem certas conclusões aí através dos seus estudos. Vamos para mais uma peça muito, 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 muito importante e reveladora da cultura do Vale do Indo, que são esses selos. Aqui eu mostrei apenas um, mas são vários, são muitos selos que foram encontrados lá.
O que se chama de selo é uma pecinha bem pequenininha, feita de terracota, aí, uns 3 centímetros, algo bem pequenininho. Também tudo isso data aí de cerca de 5.000 anos. Mas essa aqui é muito especial, porque essa daqui, para os estudiosos de yoga, ela tem muito significado, né? Acredita-se, né, através da observação dessa peça aqui, há muitas conclusões, né? Então, uma delas de que o yoga é uma prática que já havia na mais remota antiguidade da Índia. Então, aqui, nem deciframos ainda a escrita dessa época, mas nós temos uma imagem, né, uma figura iconográfica que nos revela, muito provavelmente, né, dentre outras peças que são encontradas lá, tem muitas outras peças, mas essa daqui é uma que revela uma pessoa muito aparentemente sentada numa postura clássica de meditação. Então, você vê essa pessoa com as pernas cruzadas e os braços apoiados, né, no final ali dos joelhos, né, na dobra dos joelhos. Uma postura muito clássica, inclusive acompanhada desse mudra, né, das mãos apoiadas sobre os joelhos. Essa figura enigmática ainda, né, ela tem um chifre, como falei, enigmático, e ela está cercada por 4 feras, né? Um tigre, um elefante, um búfalo e um rinoceronte. Aqui. E os estudiosos creem que essa é uma imagem que representa um primeiro Shiva. Porque um dos nomes de Shiva é Pashupati. Um dos nomes de Shiva. E Pati quer dizer senhor e Pashu quer dizer fera. O senhor dos animais selvagens. Esse é um dos nomes de Shiva, né? O senhor dos animais selvagens. E Shiva também é sempre retratado montado num touro, né? Que tem um chifre, assim. Bom, então isso remete à ideia, à possibilidade desse aqui ser uma retratação de um primeiro Shiva, de um proto-Shiva, né? Numa postura de yoga. Para quem não é do campo, né? Para quem não sabe, não conhece yoga, a tradição diz que foi Shiva o preceptor original do yoga, né? Então, essa imagem aqui é muito reveladora. Aqui no alto do selo, você vê várias imagens aqui, né? Um peixe. Isso seria muito provavelmente, né? Porque isso aparece nos selos. Isso aqui seria a escrita. Mas como ela é uma escrita ideográfica e tudo, então até hoje ainda não se decifrou, né? Não teve a pedra da Rosetta, né? Aquela que ajudou a decifrar lá. Então a gente não sabe ainda decifrar aqui o que foi dito. Mas essa peça é especialmente muito importante para a tradição do yoga, inclusive, né? E esses selos, só do ponto de vista assim funcional, eles acreditam muito que ele fizesse o papel de uma empresa, algo como uma empresa que representasse uma pessoa, por exemplo, que produz um certo produto, porque isso é encontrado em várias partes, né? Então ela deveria representar alguma coisa. Não é uma moeda de troca, muito provavelmente ela identificava ou o proprietário de alguma coisa, ela tinha alguma função dessas, certo? Vamos para o próximo. Aqui, eu adoro essa parte. Essas peças vocês podem encontrar
no Museu Nacional de Delhi, elas se encontram no Museu Nacional de Delhi, tem uma seção dedicada à civilização do Vale do Indo. E... Ops, o que está acontecendo? Então, essas peças elas podem ser vistas no Museu Nacional de Delhi. E realmente elas são muito bonitas. Então, as joias encontradas em Harappa, que é outra característica, né, da cultura hindu. A verdadeira paixão, quase uma obsessão nacional pelas joias. As mulheres hindus, elas fazem o seu patrimônio em joias, né? Desde menina, elas juntam joias que formam o seu patrimônio. E é muito interessante ver que lá nos primórdios da civilização hindu isso já acontecia. Então, são joias feitas de pedras semi-preciosas, como ágate, lápis-lazuli, e também metais como ouro, prata, cobre e outros. Né? E lá você encontra várias espécies de objetos, colares, pulseiras, braceletes, anéis, pingentes. Eu coloquei aqui uma amostra, né, de algumas dessas joias. E o que podemos observar, assim, em termos de estilo, né, para quem entende de estilo aí de moda, elas parecem um tanto minimalistas, assim, são joias simples. Por isso mesmo eu fiquei pensando, enquanto eu via essas peças lá no museu, eu pensava, nossa, hoje em dia facilmente uma pessoa poderia usar essas peças, elas ainda são atuais, uma pessoa pode realmente usar essas peças aqui, elas não se tornaram ultrapassadas, né? Elas têm assim a mesma elegância que elas têm no mundo contemporâneo. Então é muito bonito isso. E assim, é um requinte, né? Tudo isso são requintes, né? Escultura, cera, escrita, vestimenta, adereços, joias, tudo isso indica, além de toda uma arquitetura, de uma organização urbana extremamente desenvolvida, mostra assim, o grau de requinte dessa civilização do Vale do Indo, considerando, né, a sua situação histórica lá, 5.000 anos atrás. Certo? Agora nós vamos passar para o próximo período Maurya. Então aí nós demos um pulo no tempo, né? Nós estávamos lá em 1500 e vamos para 327 antes de Cristo. Há um lapso nos registros iconográficos, arqueológicos da Índia nesse período. Há muito pouca coisa encontrada. Então, muito pouco se pode dizer sobre esse período. Uma das coisas que eles acreditam é que nessa época se utilizava muito a madeira e por isso tudo foi perdido. Porque a civilização do Vale do Indo ela se muda para a planície gangética, as margens do Ganges. A civilização do Vale do Indo acabou muito provavelmente por algum problema ambiental. Eles acreditam que a seca do rio pode ter sido a seca do rio, ou a mudança de lugar do rio, que acontece às vezes, e por causa disso o povo se mudou para as margens do Ganges. Ele sai do noroeste da Índia e se espalha pelo norte da Índia, ao longo das margens do Ganges, que tinha muitas árvores. E aí eles acreditam que tudo era muito feito de madeira e por isso tudo se perdeu, obviamente, né? Porque a madeira se perde. Nesse grande período aí, nesse lapso aí de 1500 a 327, o fato histórico talvez mais importante de todos foi o advento de Buda, por volta do século V a.C., que precede o período Maurya. Mas o advento de Buda é muito importante para o período Maurya, que acontece aí antes de Cristo, né, 327 a.C., 185 a.C. O Império Maurya é assim denominado por causa do rei Chandragupta Maurya, que foi o fundador dessa dinastia, e o seu neto Ashoka, muito famoso.
Então, eles são da dinastia Maurya, o sobrenome deles é Maurya. E eles têm a fama de terem unificado toda a Índia. Eles unificaram a Índia de leste a oeste, de norte a sul, né? Entre o Chandragupta e o Ashoka, eles foram unificando toda a Índia, né? Então, eles eram os imperadores da Índia, porque a Índia teve, né, nesse período, um imperador e muitos reis vassalos com seus feudos. Então, tinha o imperador Chandragupta e a dinastia Maurya, né? Seu filho, seu neto Ashoka, que são famosos, e aí uma infinidade de reis feudais, como se perpetuou na Índia até 1960. E aí, uma característica desse período é que eles parecem que, então, passaram a usar a pedra como material de construção. E, por isso, as obras desse período estão preservadas. É isso que eles acreditam, né? Por que há esse lapso? Porque nesse período se usava madeira, que não restou nada, e aí eles passaram a construir com pedras, ou a esculpir com pedras, construir templos com pedras, etc, etc. Outra característica importantíssima desse período é a conversão do rei Ashoka para o budismo. Então, Ashoka equivale na Índia ao imperador romano Constantino no Ocidente, que se converteu ao cristianismo e daí tornou o Império Romano um império cristão. Então, vejam bem, o mesmo fenômeno aconteceu lá na Índia. Então, a Índia tinha lá o seu hinduísmo, apareceu o Buda, Buda criou o seu próprio caminho, fundamentado, obviamente, nos princípios hindus, mas ele cria um caminho próprio. Passado alguns séculos, né? Passaram-se alguns séculos, quase 300 anos, esse rei Ashoka se converte ao budismo e torna a Índia um país budista. É a religião estatal oficial da Índia por quase 1000 anos. A Índia foi um império budista, para nosso espanto, né? Assim, pouca gente sabe disso. Então, fizemos uma apresentação aí do período, agora vamos mostrar algumas peças. A mais antiga aí desse período, patrocinada pelo rei Ashoka, é a Stupa de Santi, que fica lá no meio da Índia. Ela é uma retratação da arte budista do primeiro século antes de Cristo, feita em arenito, 37 metros de altura, não, desculpe, 37 metros de diâmetro, 16 metros de altura. Né? Então, as estupas, como até hoje, elas podem ser vistas não só na Índia, como em várias partes do Oriente, e tem essa forma aqui, abobadada, né? Essa abóbada aqui em cima, elas servem como memoriais para as relíquias de Buda. Então, ali foram colocadas as relíquias de Buda. Eles acreditam que, inicialmente, isso surgiu como um montinho, né? Onde, às vezes, em homenagem, por exemplo, a um falecido, então o falecido era colocado ali, e em cima dele havia um pequeno monte. E aí esse monte foi crescendo, 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 e passou a ser uma representação de que ali havia a relíquia de uma pessoa santa. Por quê? Uma pessoa santa na Índia não é cremada. Só as pessoas comuns são cremadas. Santos e mulheres grávidas, bebês, por exemplo, não são cremados. Então, muito provavelmente a ideia aí dessa abóbada surgiu de um monte, né, que se fazia no lugar onde uma dessas pessoas santas eram enterradas. Então, essa estupa, ela é cheia de simbolismo, né? Como eu falei, bom, então não havia nada antes disso? Já expliquei. Provavelmente já havia tudo, mas feito em madeira. Tanto é que
essas construções se assemelham muito com peças feitas em madeira. Então, elas parecem uma cópia em pedra de obras feitas em madeira. E elas são todas cheias de simbolismo, né? A base da estupa é a terra, a abóboda representa o céu, tem um quadrado aqui no topo dela que representa a morada dos deuses, e em cima delas tem um guarda-chuva, que representa a realeza, né? Na antiguidade da Índia, só os reis tinham um guarda-chuva, né? Então, ter um guarda-chuva era um símbolo real. Então, tem no topo lá da estupa, tem um guarda-chuva que representa a realeza de Buda, e ela tem 4 entradas para as 4 direções, que é típica da arquitetura indiana até hoje, né? As entradas voltadas para as 4 direções, representando que as pessoas das 4 direções podem vir e honrar, reverenciar Buda. E esse balaústre aqui que cerca a estupa, e esse torão que é chamado aqui, ó, essa entrada aqui que é chamado um torão, elas são todas esculpidas com as vidas de Buda, né? Porque existe uma obra muito famosa sobre Buda, que são os Jatakas. Todas as vidas que Buda viveu até se tornar o Buda. E essas histórias são muito retratadas nesse período. Nós vamos ver outras aqui. Vamos mostrar outras. Essa coluna da roda do Dharma é muito famosa. Ela é lá do século III a.C. também. A roda do Dharma, que é essa que nós vemos aqui, ela representa os ensinamentos de Buda. E o simbolismo da roda é que a roda não tem começo nem fim e está em constante movimento. E isso é o símbolo dos ensinamentos de Buda. Buda usou essa expressão: mantenham a roda girando. Isso querendo dizer, levem adiante essa mensagem que eu transmiti. Então, esses ensinamentos, levem adiante. Então, a roda, ela representa esse movimento constante, de levar adiante os ensinamentos de Buda. E os 8 raios, aqui não tem 8 raios, mas em muitas representações ela é retratada, a roda tem 8 raios, que representam o nobre caminho óctuplo de Buda, que todos os ensinamentos de Buda se fundamentam no nobre caminho óctuplo. Os leões simbolizam a autoridade real, como eu falei, a realeza de Buda está representada aqui. E esse símbolo aqui, ó, a roda do Dharma, ela aparece hoje na bandeira nacional da Índia. Então, a bandeira nacional da Índia, ela tem um simbolismo, Originalmente, o laranja representava o hinduísmo, o verde o islamismo e o branco as outras religiões. E a roda do Dharma, os ensinamentos do Dharma, os ensinamentos da retidão, que não são exclusivos de Buda, que também estão no hinduísmo. Do ponto de vista estético, vocês podem apreciar a beleza dessa coluna, que construída aí há 2.300 anos, não perde em nada para a beleza das colunas gregas, por exemplo, Vocês podem ver aqui a beleza delas, a beleza dessa coluna, dentre muitas outras, Vamos para o próximo. Entramos num período, esse período, concomitante a esse período aí do predomínio do budismo na Índia, existe aí um subperíodo, que é o período indo-greco. O que aconteceu nesse período que vai aí do século II a.C. até o século I depois de Cristo? No noroeste da Índia se fixou um grupo de gregos que deu nome a esse período. Eles foram trazidos pelo grande Alexandre o Magno. Então, o Alexandre o Magno invadiu a Índia,
né, em mais ou menos em 323 a.C. Ele não teve muito sucesso lá, ele ficou lá por cerca de 10 anos, não obteve sucesso. Ele já estava, o exército dele estava esgotado, queria voltar para casa, eles acabaram voltando, mas houve muito intercâmbio cultural nesse período do Alexandre. Alexandre levou vários sábios para a Índia, para estudarem na Índia, e eles levaram conhecimento da Índia para a Grécia. Mas ele mesmo voltou e acabou morrendo no caminho. Mas ele deixou lá alguns generais dele. Então, esse Seleuco foi um general do Alexandre que ficou lá no noroeste da Índia, né, tentando dominar a Índia. E só que o Chandragupta, o imperador da Índia, que eu citei para vocês anteriormente, o imperador Maurya da Índia, ele se casou com a filha do Seleuco, num acordo político-diplomático, para não haver guerra. Então, o imperador da Índia se casou com a filha do general do Alexandre, e aí houve um período de paz e de grande intercâmbio cultural. Né? Muitos embaixadores gregos vieram visitar a Índia. Megasthenes, por exemplo, passou um tempo morando na corte do imperador Maurya, e Megasthenes escreveu o primeiro relato de um ocidente sobre a Índia. É um relato extraordinário chamado Índica, maravilhoso, relata coisas extraordinárias sobre a Índia antiga. E, mais tarde, um desses reis gregos que moravam ali na região noroeste da Índia, chamado Menandro, se converteu ao budismo. E aí é fundada a Escola de Arte Gandhara, que é o nome dessa região onde eles moravam. E aqui você vê, olha só essa imagem, indo-greca. Porque aqui é uma retratação de Buda, porém, se você observa, toda ela tem os traços da arte grega. Nós vamos ver algumas dessas peças para concluir o nosso encontro de hoje. Eu vou mostrar algumas peças desse período indo-greco que são extraordinários, né? que é a fusão dessas duas culturas, da cultura hindu com a cultura grega, né? Então, observem aqui, né? Aqui é Buda, e aqui tem esse ser que se assemelha demais aos deuses gregos. Mas nós vamos mostrar outra aqui, mostrar mais algumas. Olha esse Buda também, dentro do estilo da escola de Gandhara, do noroeste da Índia, toda a influência iconográfica dos princípios estéticos do realismo greco-romano. Né? Então, essa retratação realista da pessoa. E esse período produziu as obras mais lindas de Buda na antiguidade da Índia. Então, aqui nós temos uma delas. Então, reparem o traje dele, esse traje todo drapeado, muito parecido com as retratações que a gente vê na Grécia. É por isso que eu falei, uma fusão da arte hindu e grega. Lindo demais. No Museu de Delhi também você vê essa seção do período indo-grego, totalmente desconhecido por nós, né? Imaginar que a Grécia e a Índia tiveram um contato e que produziram obras de arte do mais alto requinte. Então, essa aqui é a escola de Gandhara, e outra escola se desenvolveu lá no centro da Índia, a escola de arte de Mathura. Também retratando os temas budistas e hindus, mas com características próprias, né? Mais ênfase nas emoções faciais, uma retratação mais humana e menos espiritual, né? A de Gandhara, ela é mais espiritual e menos humana. O uso do arenito vermelho, né? As peças lá, enquanto as peças de Gandhara, vocês viram, elas estão em mármore, por exemplo. Aqui você tem uma peça de mármore bem característica da Grécia. Aqui, no período, na Escola de Arte de Mathura, elas são feitas em arenito vermelho, né, esculpidas em pedra, um outro tipo de pedra, e não tão influenciada pelas técnicas greco-romanas, mas pela própria tradição hindu de escultura, que sempre foi forte. Como a gente viu lá na civilização de Harappa,
ele já tinha uma escultura bastante desenvolvida. Então, se vocês observarem, a vestimenta de Buda aqui, ela transparece, né? Se vocês observarem, existe uma vestimenta cobrindo o seu corpo, quase transparência. Então, a transparência da roupa consegue ser apresentada na escultura, né? Parece que você está vendo ali uma roupa quase transparente cobrindo o Buda. É um requinte na arte da escultura, né? Muito bem elaborado e bem típico da Índia. Para concluir esse período, eu vou mostrar essa coluna de Heliodoro. Como eu falei, as colunas da arte hindu são tão requintadas ou mais, em alguns casos, que as gregas. E essa aqui, em particular, é muito reveladora, chamada coluna de Heliodoro, também encontrada no centro da Índia, do século II a.C., toda em pedra. Ela foi feita, mandada fazer por um embaixador indo-grego, né? Então, é um embaixador grego que se converteu ao Vishnuísmo. É o mais antigo registro de um ocidental que se converte em devoto de Krishna. É o mais antigo registro da devoção a Krishna. Na coluna está escrito que eu, Heliodoro, né, embaixador grego, sou um devoto de Vasudeva, que é outro nome de Krishna, que ele denomina o Deus dos deuses. Então, é muito bonito, um grande encontro assim arqueológico, né? E muito revelador. Então, hoje eu concluo aqui a apresentação das nossas obras de arte, aí, artes visuais da Índia, cobrindo o período do Vale do Indo e do Império Maurya. Aí depois, nos próximos encontros, veremos outros períodos. Eu vou voltar aqui para a nossa sala. Quero ver vocês. E agora, então, tendo feito a minha apresentação, né, já concluí minha apresentação. Bom, vai ser assim, vamos cobrir os principais períodos da história da Índia com as suas principais obras de arte, o que essas obras de arte podem nos ensinar, principalmente não tanto do ponto de vista, como eu falei, da fruição estética, mas também um pouco, né, dentro do que me for possível, dentro do que eu posso observar, mas aí eu deixo isso para outros cursos aí que virão pela frente, talvez. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, sintam-se à vontade, tá bom? Caso alguém tenha qualquer pergunta, colocação. Oi, Radhanath, eu gostaria de fazer um comentário, não sei se assim, até para ouvir qual é a sua visão sobre isso, né? Porque a partir do momento que eu fui, assim, e não necessariamente nessa área das artes agora, que eu estou vendo isso e parece que corrobora um pouco com o que eu vinha percebendo na parte espiritual e tudo mais, é de que, para mim, talvez seja uma ignorância pessoal minha, mas assim, eu me dei conta de que, assim como se eu tivesse sido uma vida inteira enganada, e eu não me considero uma pessoa ignorante, sabe? Enganada no sentido de que no Ocidente a gente desconhece tudo isso. E como é que, com uma distribuição de cultura no nível que a gente tem hoje de informações, a gente pode continuar achando que o Egito, que as coisas assim, né, a Roma, a Grécia, é o máximo da antiguidade e da sabedoria. A primeira vez que eu fui para a Índia, eu caí nessa real, assim, sabe? Eu fiquei estupefata, porque eu pensei, meu Deus, eu não sabia isso não é possível que isso esteja tão longe da nossa informação do dia a dia, até das nossas escolas mesmo, né?
Dora, essa é uma pergunta que requereria uma tese aí, uma aula no mínimo, né, para a gente poder discorrer. Falando sucintamente, não estamos sós, tá? Não se preocupe que nós não estamos só. Quando Humberto Eco, certa vez, famosíssimo, né? Humberto Eco, nossa, o papa aí da semiótica e tal, um dos maiores intelectuais do mundo contemporâneo e tal. Certa vez participando de um simpósio no Oriente e se dando conta de tudo isso, né, de toda essa grandeza que o Oriente tem, a Índia e a China especialmente, ele diz que, nossa, eu estou espantado que eles aqui sabem tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre eles. E isso é Humberto Eco, não sou eu, nem você, nem nenhum de nós, um dos maiores intelectuais do mundo moderno aí, né? Então a gente não está só nesse sentido. Aí eu acho que, na minha opinião, né, eu tenho sei lá, uma ótica dessa questão. Eu acho que houve sim um boicote, porque aí a gente tem que fazer um retrocesso aí no passado, né? Então a gente tem que lembrar que há 500 anos atrás a Índia e a China detinham metade da riqueza mundial, tá? Até o século XVI, com certeza, metade da riqueza mundial estava na Índia e na China. Apesar da Índia ter sofrido invasões há 2.500 anos, ainda assim a Índia era, junto com a China, elas detinham 25% mais ou menos da riqueza mundial, cada um desses países. E aí os europeus invadem a Índia no final do século XV, 1498, né? O Vasco da Gama entra lá na Índia, e aí a gente sabe um pouco dessa parte da história, né? Então, todos os europeus invadem a Índia, e aí existe um período que hoje, se a gente pesquisar na internet, a gente vai encontrar lá, que hoje eles denominam o período da drenagem econômica da Índia, que passou de um país com 25% da riqueza mundial. Ao final, quando ele obteve a independência da Inglaterra, ele detinha 3% da riqueza mundial. Ele foi deixado com 3% da riqueza mundial. Então, toda essa riqueza foi para a Europa. E a Europa justificou tudo isso, né? Todos os europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, dinamarqueses, todos aqueles que estiveram na Índia, eles justificaram essa invasão e essa exploração com bases teológicas, como você sabe, né? Então, nós somos os cristãos, nós somos os mais elevados, eles são pagãos, são politeístas, são primitivos, e assim, com uma sanção, inclusive, da igreja para explorar todos esses países, a África, as Américas, os índios, os orientais. Né? Então, eles receberam essa sanção, exploraram, destruíram todos esses lugares do mundo, enriqueceram a essas custas, né? A custa de todas essas culturas, e hoje a gente vai lá e a Europa é lindíssima, né? A gente fala, nossa, como a Europa é linda e como esses lugares são horríveis. Mas a gente nem sabe isso, o que eles fizeram. E eles, obviamente, como são os vencedores da guerra, eles contam a sua versão da história e nós só ouvimos na escola a versão europeia, eurocêntrica da história. Né? Isso só está sendo quebrado agora. Eu vejo isso sendo quebrado agora. Por exemplo, no ano passado, eu acho que foi ano passado, o Fantástico, né? Assim, a coisa mais global aí do Brasil, fez uma série sobre a Índia e foi a primeira vez que eu vi a grande mídia, né? A mais importante do Brasil, explicando essas questões. Eles explicaram sucintamente essa questão da Índia ter sido o país mais rico do mundo e ter chegado a esse ponto. Então, agora que esses assuntos estão sendo revelados, porque
Os dominadores, eles mantêm essas coisas escondidas, né? Porque senão, como está acontecendo hoje, né? Todos os ídolos do mundo estão, assim, caindo porque as pessoas estão sabendo das coisas, né? Então, isso está começando a acontecer agora. E o Brasil fica mais distante ainda, porque na Inglaterra, né, que foram os que mais dominaram a Índia por mais tempo, paradoxalmente, eles acabaram desenvolvendo também as maiores pesquisas sobre a Índia. E acabaram também atraindo a empatia de muitos ingleses. Então, você teve, por exemplo, o Einstein, que apoiou muito o Gandhi, você teve o Charles Chaplin, que apoiou o Gandhi também. Então, grandes figuras da história da Inglaterra, sabendo o que a Inglaterra estava fazendo com a Índia, acabaram se voltando contra a própria Inglaterra e apoiado a Índia, etc, etc. E aí, eles sabem muito mais do que nós. Mas nós aqui no Brasil, nós ficamos bem distantes. Mas isso está sendo revelado, porque no mundo contemporâneo tudo está vindo à tona, e felizmente, né, isso que eu venho falando aí há décadas, eu venho falando sobre essas coisas, porque quase ninguém sabia disso. Felizmente, agora no Brasil, surgiu um professor, puxa, agora eu não vou lembrar o nome dele, depois eu compartilho lá no grupo. Temos um professor no Brasil, numa universidade no Espírito Santo, que é um especialista em história oriental. E aí ele até escreveu o livro, né, um livro sobre a Índia. Então, em alguns vídeos dele, a tese de doutorado dele toda foi sobre esse assunto. Então, ele vai falar muito sobre essas coisas aqui. Ó. Felizmente, assim, tem alguém no Brasil com credenciais acadêmicas, né, mais elevadas, apresentando essa versão da história que a gente não conhecia. Mas não se preocupe que você não está sozinha, não. Você e toda a galera do Flamengo não sabiam, tá bom? Gratidão para você. Imagina. Luísa, diga lá. Oi, Hugo, eu estou assim maravilhada, né, com tanto conhecimento que eu desconhecia, apesar de eu ser artista plástica formada em Ai, Belas Artes. que vergonha! Não, que vergonha Tem nada, vergonha de... porque Esse era o meu receio, que artistas não, aparecessem aqui. Eu falei, ai, meu Deus. olha só, a sua fala é super, realmente está ratificando o que eu já pensava mesmo e o que eu vivenciei na Escola de Belas Artes. A gente estuda lá os clássicos gregos e a história da Europa. Quando, até para fazer história, arte no Brasil, alguma coisa assim mais... Acho que nem tinha na nada oriental, nem tinha na época. Mas se você quiser, por exemplo, arte brasileira, que deveria ser uma cadeira fixa, né? Eu penso isso, né? Eu tinha que fazer uma eletiva. A gente só estudava Europa. Não tinha África, não tinha Índia, não tinha Oriente, não tinha nada. Era uma coisa eurocêntrica mesmo, como você falou, Prabhu, que domina e que sabe, escraviza todas as outras manifestações, as outras culturas, e diz a minha é a cultura oficial e as outras não produzem nada. Então, o meu desconhecimento é total sobre a arte indiana. Né? Eu não sei, eu analiso, por exemplo, as duas primeiras que apareceram, né? A menina e o sacerdote, a gente nota que elas têm uma simplificação formal, né? Elas não são naturalistas. Obrigado pela complementação. Ela não tem essa parte naturalista, como depois teve essa influência grega e depois budista. Aí eu fiquei meio triste, porque da época de Krishna mesmo, a gente perdeu, né? A gente não tem mais assim. E essas civilizações invadindo, tanto árabe como a influência de budismo, aí vem os gregos, aí vem os ingleses. Aí eu queria uma coisa que fosse assim mesmo genuína, produzida pelo hinduísmo. Né? Isso se perdeu muito, né? Eu fiquei assim. Aí outra pergunta, aí é uma pergunta que isso é a constatação. Mas estou encantada. A língua que eles falavam não era... Quando o sânscrito surgiu, né? Eu fiquei assim, eu achava que o sânscrito era a primeira língua do mundo, fala muito isso, né? E aí, na verdade, então, tinha uma outra língua anterior,
que eles Aí são temas ainda para debates, né? Essas coisas não estão fechadas. A própria civilização de Harappa, essa civilização do Vale do Indo, foi descoberta no começo do século XX, então ainda está sendo estudada, tá? Ela está sendo estudada ainda hoje. Então, não se, como falei, nem a escrita foi decifrada, tá? Então, assim, existem muitas possibilidades. Existe a possibilidade de haver mais de uma língua concomitante. Essa é uma possibilidade, tá? Quando o sânscrito aparece, segundo alguns estudiosos contemporâneos, eles vão dizer que os registros mais antigos da língua sânscrita escrita, porque a língua de Harappa, ela está lá há 6.000 anos, já tem as inscrições lá. Mas o sânscrito mesmo, né, a língua sânscrita escrita, segundo os estudiosos, só existem registros de cerca de 2.500 a 3.000 anos atrás. Então, existe muita discussão sobre esse assunto, porém, é muito fácil de entendermos isso pela ótica da versão da tradição. Por quê? A tradição diz que esse conhecimento era transmitido oralmente. Tanto é que, se você estudar o sânscrito, você vai ver que é uma língua fielmente representativa da fala. Talvez seja a única língua que eu já ouvi falar cuja escrita represente exatamente a fala, onde cada representação gráfica simboliza um único som. É uma língua que existe um símbolo para cada som. Em português, por exemplo, eu tenho o X para 5 sons. A letra X representa 5 sons. Em sânscrito, não. Cada símbolo, um som. Então, ela é uma língua muito representativa da fala, da oralidade. Assim, uma coisa extraordinária. Aí teria que se entender da língua sânscrita para poder compreender melhor isso que eu estou apresentando. Então, os sábios, e até hoje na Índia, né, é uma característica também da tradição do yoga, da tradição do hinduísmo, a preservação da língua falada. A gente tem aqui a Solange, uma amiga também, estudiosa aí de yoga e sânscrito, e ela vai para a Índia, nos cursos lá onde ela estuda, até hoje, ela tem que recitar e memorizar sutras, porque é assim que se estudava sânscrito. E até hoje ainda se estuda. Eu tenho outro amigo aqui, que é um grande professor, que está fazendo, inclusive, parte dessas pesquisas lá no Paquistão, onde tem a civilização do Vale do Indo. Ele está trabalhando lá também com esse estudo. Quando ele foi estudar na Índia, quando ele chegou, ele foi numa escola tradicional de estudo de sânscrito, né? E aí, quando ele chegou lá na sala, ele perguntou ao professor: o que eu preciso comprar? Caderno, caneta, algum material didático? O que eu preciso? O professor falou: nenhum material. Você vai apenas sentar e repetir minhas palavras. Você vai aprender tudo ouvindo. Então, é o Guru Sivananda? Guru Sivananda. Eu fiz curso de mantra com ele, adoro. Isso, famosíssimo. Muita gente aqui conhece ele, um dos maiores estudiosos do Brasil agora. Doutorado no Canadá agora, em Santos. E deve fazer, foi convidado para fazer o pós-doutorado, né? Dar continuidade no pós-doutorado dele nas pesquisas na civilização do Vale do Indo, que ele já está fazendo, junto com o professor dele. Então, a gente pode ver, né, assim, que até hoje a língua é aprendida oralmente, entende? Então, a escrita é vista como um recurso. É interessante, né? Eles têm uma visão, a tradição tem uma visão totalmente diferente. A escrita foi um recurso desenvolvido para a nossa era
que é, segundo a visão da tradição, uma era onde as pessoas teriam menos capacidade de memorização. Nas outras eras não precisava haver escrita, as pessoas memorizavam. E eu digo para vocês, eu também fiz um curso na Índia, onde na primeira aula o professor perguntou: quantos versos você conhece, você sabe de cor, etc, etc. Aí eu me lembro de um indiano ter falado: eu sei cerca de 1000 versos, mais ou menos, de cor. Então, é comum, faz parte da tradição. Então, o sânscrito ele existia em forma oral, e aí ele passa a ser escrito, talvez 2.500, 3.000 anos, ele surge na forma escrita como um recurso para a era, porque senão as pessoas não conseguiriam mais, no que eles chamam de a era de Kali, as pessoas não teriam memória para gravar todos esses textos. Então, é muito controverso. E sobre as questões que você falou, aí por isso eu citei essa questão do lapso do tempo aí, né? Que parece que tudo desapareceu e aí só surgiu ali a partir do período budista, né? Do Império Maurya. Então, ir para trás, não tem quase nada. Tem a civilização de Harappa, que foi uma descoberta recente, que é extraordinária, de todos os pontos de vista, sabe? Do ponto de vista, como eu falei, está assim, eles acreditavam que esse grau de urbanidade só tinha aparecido em Roma. Aí já tinha lá. Agora, o que os estudiosos acreditam? Que, por exemplo, no Egito, as coisas foram muito preservadas, por quê? Por causa do clima seco. A Índia é um país extremamente tropical, e eles acreditam que tudo devia ser muito feito de madeira, num país extremamente tropical, quente e úmido. Então, muita coisa não se preservou. Porém, nós vamos ver, quem ficar aqui comigo nos próximos encontros, verá, aqueles que ficarem verão, outras obras que são muito reveladoras dessa hipótese, porque elas são verdadeiras representações de obras em madeira, feitas em pedra. Tá? E, além disso, do ponto de vista da arte, né, para não falar de outros aspectos da cultura, a gente tem uma obra muito importante sobre artes, né, escrita pelo sábio Bharata. Então, essa obra, que são obras milenares, elas têm todas essas descrições também. Então, a gente não pode analisar, né, fazer um estudo histórico só, digamos, pelas imagens iconográficas, né, apenas pela escultura, né? Nós temos também os registros literários, que muitas vezes são até mais importantes. Às vezes, uma obra de arte não pode dizer tanto quanto um livro, né, em relação a uma cultura, etc. São complementares, né? Por isso que eu quero mostrar aqui muita coisa. Eu vou mostrar aqui tudo que eu puder transmitir, né, através da observação dessas obras de arte, sem entrar tanto, como eu falei, nesse papel que você faz, né, de analisar a obra de vista do ponto de vista mais artístico mesmo, né? Como eu falei, para mim, eu olhei aquela garota dançarina e, para mim, ela lembrou a mulher nua lá do Rodin. Eu falei, nossa, não teve muita evolução, não. Em 6.000 anos está bem parecida. Para mim, ela lembrou a arte africana, né, que também tem uma simplificação formal assim grande, né? E que o Picasso foi beber nessas águas também. Então, por isso, talvez a arte africana, as primitivas simplificações formais, foram retomadas pela arte moderna. Aí a gente analisa assim como tem uma, né, uma modernidade ali. Né, sim, é igual eu falei. Quando eu vejo aquelas peças, todas as peças lá do período da civilização do Vale do Indo, e eu me apaixonei pelas joias, né? Assim, fiquei apaixonado. Falei, nossa, como eles podem ter produzido joias tão lindas nesse período, né? E as joias não ficaram ultrapassadas. Elas não são rococó, né? Elas são, como você falou, assim, bem minimalistas mesmo, bem simples e completamente contemporâneas. Assim, qualquer pessoa poderia usar. Eu sempre falo, quando eu levo os grupos lá, eu falo, gente,
Dá para usar essas joias aqui hoje ainda. E como diz o Da Vinci, o auge da simplificação, da sofisticação é a simplicidade, né? O menos é mais, né? Menos é mais, eles já sabiam disso. Dá para usar hoje em dia, sim, com certeza. Obrigado, Luiz. Eu espero que você faça mais dessas contribuições aí, da parte artística, tá bom? Aí nós vamos analisar aí, nós vamos continuar analisando Estou todos os aprendendo períodos, aqui para ver. até Aprendendo o muito. período contemporâneo, né? Assim, eu vou apresentar algumas coisas do período contemporâneo. Tudo bem, meus caros amigos e amigas? Tudo certo? Então, tá bom. É prazer enorme encontrar com vocês e espero muito revê-los nos próximos encontros e convidem seus amigos, tá? Tá aberto aí para todos os amigos. Tá bom? Posso divulgar para a Bu nos grupos? Pode por divulgar. A telefone? sala cabe até 100 pessoas, é muito difícil encher, né? Então, Tá. pode divulgar tranquilamente, tá certo? Aí depois você compartilha também o link, você compartilha com seus Sim, amigos, sim. tá Tá certo? bom. Então tá bom. Gratidão. Muito obrigado, uma excelente semana para todos vocês. E aí eu vou parar aqui Para a vocês gravação. também. Haribo!